mas também brasileira, né? Casada com um brasileiro, o pastor Abraão Vergasta, e trabalha conosco na do Terra também como consultora de bem-estar. E hoje ela vai começar a falar sobre saúde da mulher. Não vai terminar hoje, nós iremos continuar na próxima segunda, a parte 2 dessa temática, mas é tão complexa, tanta coisa. Nós levamos um tempão para chegarmos a um consenso que deveríamos abordar, porque é muita coisa. Então, a abordagem de hoje será inicial e, com ela, então, a palavra. Doutora, a sala é sua. O doutor Silvio René também é nosso convidado, vai fazer uma tabelinha com a senhora, oportunizando os conhecimentos na área da aromaterapia, da aplicação dos óleos essenciais, e com isso a gente ganha. E todos que quiserem fazer pergunta, vão fazer no chat, que minha esposa, que é nossa secretária sempre nessas reuniões, irá anotando as perguntas e, se não der tempo nós respondermos hoje, responderemos na live da semana que vem ou em outro dia, conforme possamos acertar, ok? Doutora, bem-vinda. Sala é sua. Boa noite. Estamos felizes de estar aqui com vocês. Para mim é um privilégio. Hoje vamos falar de temas importantes que é sobre saúde da mulher. Eu sei que na sala existem homens e mulheres, mas todos nós, como consultores do bem-estar, queremos conhecer mais sobre a mulher, sobre homens, né? E para a gente cuidar de outras pessoas, precisa autoconhecimento, né, para as mulheres, e conhecer nosso corpo em forma geral. Então, hoje, todo mundo tá vendo minha tela? Dá para ver? Sim, dá para ver, doutora. Ótimo. Vamos falar sobre saúde da mulher, vamos falar alguns poucos temas, né, muita coisa, temas pontuais, bem resumidos, porque depois o Romualdo, junto com o Dr. Silvio, vão falar sobre terapêuticas naturais com óleos essenciais, tá certo? Então, antes de falar de saúde da mulher, vamos conhecer um pouquinho sobre o aparelho genital feminino. O aparelho genital feminino está composto por um aparelho interno e externo, né? Primeiro, dá para ver o externo, que é o ideal, né? Dentro da autoestima da mulher, tem que ter o autoconhecimento. E eu sei que há muitas mulheres que nunca em sua vida olharam sua vagina na parte inferior, né? E dentro do autoconhecimento, da autoestima, se recomenda de que até com um espelho tem que dar uma olhadinha para conhecer o mais íntimo, né? Dela, que é além de suas emoções, seu aparelho genital feminino. E na parte externa se encontra o clítoris. Primeiro tem a parte assim, a vulva, os lábios menores e menores. Depois está o clítoris, meato urinar ou uretra, que estão grandes lábios, né, pela parte interna. Pequenos lábios, se dá para ver aqui. E orifício vaginal. O ímen, e no caso antes da mulher nube, né? Antes de ter relações, tem o ímen, né? E o ânus que está perto, né? Na parte interna, temos a cavidade uterina aqui, temos as trompas de falópio ou tuba uterina, temos os ovários, que são os encarregados ou um dos órgãos encarregados de controlar nossos hormônios. Tem um colo uterino aqui, e a parte baixa está a vagina, e pronto. Depois vamos ver uma parte lateral, para ver um pouquinho mais de perto. Temos aqui os ovários, você vê que eles parecem amêndoas.
As trompas, essa aqui, elas envolvem os ovários. A sínfise púbica, aqui desse lado, que é um ossinho, né, que está na frente um pouquinho mais acima da vulva. Clítoris, aqui, que se pode chamar clítoris, é como um pequeno pênis, mínimo pênis rudimentário. Aqui a vulva, toda essa parte aqui, a vulvar. Uretra, falei que a uretra era quê? O canal uretral, que é por onde sai a urina. Aqui os grandes lábios, tem lábios maiores e menores. A própria vagina, ou o introito vaginal. O ânus, que você vê que está bem pertinho, o reto. A bexiga, que é onde se armazena a urina. O colo de útero. Aqui, na imagem anterior, a gente viu a parte externa. Aqui, só como se vê por fora, né? No outro perfil, aqui se vê de lado, lateralmente. E as trompas, já eu falei, né? E ovários. Então, vou ajeitar aqui. Então, primeiro, antes de tudo, vamos falar sobre a menarquia, né? A menarquia, ou menstruação, é a decamação das paredes internas do útero, que ela acontece quando não há fecundação. Porque geralmente ou mensalmente, nosso útero se prepara para conceber, né? Para engravidar. Mas quando esse processo não acontece, também há decamação do endométrio, que é a menstruação. Essa decamação faz parte do ciclo reprodutivo da mulher. Vai acontecer todo mês. O corpo feminino se prepara para a gravidez e quando esta não acontece, aí começa esse sangramento. E a menarca, né, que eu falei no início, a menarca é o início, a primeira menstruação, se chama menarca, a primeira menstruação, que acontece mais ou menos quando a menina tem uns 12 anos, até 14, mais ou menos o geral é isso, né? E acontece menarcas precoces, ou seja, menstruações precoces, que não é muito comum, mas acontece também com 8, com 9, com 10 anos. Mas o normal, ou mais geral, o que mais acontece, o mais comum, é entre 12 até 14, tá certo? Então, isso é o que acontece todo mês com as mulheres, menstruação. Mas, dentro do ciclo menstrual, como aqui podemos observar, temos a fase pré-menstrual, a fase menstrual e a fase pós-menstrual. Dentro da fase pré-menstrual, acontecem mudanças, muitas mudanças hormonais, que dentro dessas mudanças hormonais acontecem sintomas, acontecem mudanças emocionais e orgânicas, e tem muitas explicações importantes sobre isso. Então, quando acontece a parte pré-menstrual, ali tem algum sintoma, e o que todo mundo conhece como TPM, ou na abreviação é TPM, né, que significa transtorno pré-menstrual ou síndrome pré-menstrual, e se caracteriza pelo conjunto de sensações que ocorrem cerca de 10 dias antes do início do ciclo menstrual. E segundo dados do Ministério da Saúde, a TPM atinge mais de 70% das mulheres brasileiras. Então, é uma quantidade alta de mulheres que sentem sintomas 10 dias antes de menstruar, né, que acontece esse ciclo natural da mulher. Então, a TPM pode causar alterações hormonais durante o período menstrual, que interferem no sistema nervoso central. Parece existir uma conexão entre o hormônio sexual feminino, as endorfinas, que são substâncias naturais ligadas à sensação de prazer, e os neurotransmissores tais como a serotonina. Então, esses neurotransmissores são afetados com esses
essas mudanças hormonais e eles vão causar alguns sintomas, esses sintomas emocionais, como depressão, tristeza e vontade de chorar, né? Às vezes a mulher tem todos esses sintomas e não sabe, não tem uma causa aparente, não tem um porquê, mas simplesmente sente tudo isso, né? Às vezes o homem não entende, né? Algum homem que está aqui na sala, às vezes, que aconteceu essa mulher? Será que ficou doida? Porque ela fica brava, porque fica assim, porque fala um pouquinho mais alto alguns dias, mas tem muito a ver essas mudanças. Então, ela se sente com muita irritabilidade, pode ficar ansiosa, pode ficar com insônia, uma fome em excesso, falta de apetite também, sonolência, dificuldade de concentração, cansaço. Também acontecem outros sintomas orgânicos, né? Sintoma físico, como dor de cabeça, fome em excesso, falta de apetite também, sonolência, acne, aumento de peso, inchaço nas mamas, dores osteomusculares e distensão abdominal. Então, a gente tem que aprender a conviver com a TPM. Como já vimos a estatística, pelo menos 70% das mulheres podem sofrer esse transtorno, né? Muito ruim, muito triste, mas há que aprender a lidar, aprender a viver. E por isso a recomendação é realizar atividade física que proporcione bem-estar, como passear no parque, ou ter algum hobby, fazer alguma atividade que você se sinta bem para estimular esses hormônios da felicidade, como falamos, como esses neurotransmissores. Também fazer exercício físico, pelo menos uma caminhada, uma meia hora por dia, é suficiente, né? Segundo a recomendação do Ministério da Saúde, pelo menos 150 minutos por semana é favorável e benéfico para a saúde, em geral, não somente física, senão também emocional. Andar de bicicleta, nadar ou jogar tênis, né? Em alguns lugares pode fazer, né? São alguns exemplos que podem ajudar a reduzir a tensão e melhorar a autoestima. Também controle sua agenda, evite agendar compromissos importantes nos dias que antecedem a sua menstruação. Também cuide de seu corpo, faça isso mesmo, que você não vai sair de casa. Mesmo sem sair de casa, você pode arrumar, você pode fazer seus cuidados, arrumar sua unha, não sei, arrumar o cabelo, hidratar sua pele, essas coisas todas que parecem às vezes insignificantes para alguns, mas são importantes nesse processo, nessa fase do seu mês, né? Que acontece essas mudanças, e isso ali vai ajudar, se arrumar, se vestir bem, mesmo sem ter uma cita, né, prevista, isso vai ajudar a você sentir melhor e vai ajudar a vencer essas mudanças de humor. Também se afaste dos pensamentos negativos, seja otimista e mentalize coisas boas. Porque também há muitas que ficam pensando sempre que estão com TPM, mas isso, como falamos também no início, não é comum, não é frequente em todas as mulheres. Pode ser que um mês você tenha, outro mês não tenha nada. Mas depende muito também de todas essas atividades que você vai realizar, que vai te ajudar, né? Manter o pensamento positivo. Por exemplo, você simplesmente o fato de pensar de que vai sentir mal, você vai sentir mal. Então, quando você pensa de forma otimista, positiva, você vai estar bem, vai sentir bem. Também muito importante ter uma alimentação balanceada, como o consumo de verduras, de frutas e legumes. Por quê? Porque nesses alimentos se encontra uma boa quantidade de vitaminas. E nesse processo de TPM, dentro do tratamento, o tratamento é também com vitaminas, como vitamina B6, como vitamina D, como zinco. Então, dentro da fruta, das verduras, das legumes, da salada crua, essas coisas todas, se encontra uma grande quantidade de vitaminas que o seu corpo vai aproveitar muito bem. A gente, na consulta, normalmente manda vitaminas, né? Sintética, que a pessoa vai comprar na farmácia. Mas a vitamina sintética, o corpo absorve, né?
mas ele mais o que elimina que o que absorve, porque é sintética. Agora, essas vitaminas naturais que se encontram nos alimentos, o corpo absorve bem, muito mais e aproveita muito mais. E, por supuesto, evitar alimentos muito industrializados e fritos, né? Que, obviamente, esses alimentos não ajudam, são inflamatórios e também diminuem nossa defesa. E também diminua o sal. Porque às vezes pensa que ele aumentou de peso durante a TPM ou antes da menstruação, mas pode ser também o consumo de sal que ajuda a desencadear os inchaços, porque contribui para a retenção de líquidos. Outro tema importante que a gente vai tocar nesse tópico aqui seria a endometriose. A endometriose é o tecido endometrial funcional implantado na pelve ou fora da cavidade uterina. Isso é a endometriose. Tipo um tecido fora do lugar. Então, os sintomas dependem da localização dos implantes e pode ser dismenorreia, que é dor pélvica, né? Dor no pé da barriga, como falam as pacientes normalmente. Também dispareunia, que é dor quando tem relação sexual. A endometriose pode causar infertilidade, pode causar disúria, que é dor quando faz xixi, quando urina. Também pode causar dor no momento de evacuar. E também a gravidade dos sintomas não está relacionada com estágio da doença. Então, não tem nada, se o sintoma é muito forte, não tem muito a ver se a doença está mais avançada ou não. Tem mais a ver com sua alimentação também. Se você consome alimentos muito fritos, por exemplo, carnes, esse tipo de coisa que são altamente inflamatórias, leite, ou até o próprio estresse que você experimenta, o pouco consumo de água, tudo isso favorece aumento do sintoma, no caso, se você tiver endometriose. Então, os potenciais fatores de risco é a história familiar de parente de primeiro grau com endometriose, gravidez tardia ou nuliparidade. Nuliparidade é quando a mulher não pare, fala, não vou parir, pronto, aí ela corre mais risco de ter endometriose. Também, quando a menarca, lembra que a gente falou de menarca no início? Menarca falamos que era a primeira menstruação. Então, quando essa menstruação é muito cedo, também forma parte do risco de ter endometriose. Menopausa tardia, menopausa que é o fim da menstruação, quando acontece bem tarde, bem mais lá de 48, vai lá para 50 anos, aí também tem que correr risco. Ciclos menstruais encurtados, menores de 27 dias, com menstruações intensas e prolongadas de 8 dias. Tipo aquela mulher que menstrua mais de 8 dias ou mais de 8 dias, porque normalmente a menstruação dura 3 dias, 5 dias, até 7 dias. Aí, quando mais de 8 dias para cima, e ainda ela menstrua 2 vezes no mês, aí são também essas mulheres têm o mais risco de endometriose. Defeito dos ductos milerianos, exposição a remédios, né? Remédios que podem afetar também, tipo remédios para hormonais, coisas assim pelo estilo. Então, como se diagnostica essa doença? Ela se diagnostica visualização direta e às vezes biópsia, em geral por via laparoscópica. Então, basicamente, é mais pela biópsia, né? Porque a ultrassom, ela só mostra um pouquinho de aumento do endométrio, mas não é característico para ser diagnosticada a doença propriamente. Basicamente, é pela biópsia mesmo, ou pela própria laparoscópica, via laparoscópica. Então, dentro dos tratamentos se inclui anti-inflamatório,
fármacos para suprimir a função ovárica e o crescimento do tecido endometrial. Ablação cirúrgica, e esses são dos implantes endométricos, e em casos graves, em nenhum plano de gestação, apenas histerectomia, né? Se essa mulher quer acabar com essa dor, porque uma das coisas que mais acontece com a endometriose é dor, muita dor pélvica, ela quer acabar com isso, pronto, aí a histerectomia. E sarcopenia bilateral, que é tirar algumas trompas. E é quando a mulher realmente já não quer ter filho mesmo, ou já uma mulher que já teve filhos e tem esse problema, já tem um dos tratamentos, um tratamento assim meio, se pode falar, agressivo, né? Por isso que existem alternativas naturais. Potenciais fatores de proteção, os partos, né? Mulheres que parem têm menos risco de padecer de endometriose. Lactação prolongada, quando você amamanta seu filho, mais de 6 meses, né? Os fatores de proteção não somente para a endometriose, né? Porque a própria amamentação causa a involução do útero, seu útero volta para o lugar que corresponde, ele diminui o sangramento, a lactação, ela tem múltiplos benefícios, não somente para a mãe, mas também para o filho, e é uma das fatores protetores para você evitar essa doença. Também a menarca tardia, quando a mulher menstrua por primeira vez de forma tardia, também protege. Baixa dose de contraceptivos orais, contínuos ou cíclicos. Até a supressão do uso de remédios contraceptivos ajuda muito, o tratamento contraceptivo ajuda a não ter esse problema. Exercício regular, especialmente se iniciando antes dos 15 anos, ser realizado por mais ou menos 4 horas semanais, ou ambos. Então, dentro de todas as doenças que hemos estado falando, você vê que dentro dos tratamentos que são fáceis, gratuitos, o exercício físico, ajuda e sempre vai ser um grande aliado para a sua saúde em geral. Também temos os miomas uterinos. Como vemos aqui a imagem, os miomas uterinos são tumores benignos. Eles são de natureza muscular lisa, ou seja, um músculo liso como vimos na anatomia inicial, do útero. Aqui dentro e aparecem os miomas. Então, são tumores ou fibroses, né? Que podem apresentar, eles podem se alocar em várias áreas do útero. Então, dentro dos sintomas da miomatose uterina se encontra sangramento entre os períodos menstruais, que seja que ela menstrua e muitos dias, meio para um pouquinho os dias sem menstruar e volta a menstruar de novo. Mas os sangramentos não são um sangramento normal, um sangramento intenso. Às vezes, esse sangramento acontece com coágulos sanguíneos, os períodos menstruais que podem durar mais do que o normal. Precisa também urinar, a mulher fica urina com mais frequência. Também sente câimbras pélvicas, dor durante os períodos. Também ela sente uma sensação de plenitude, opressão na parte inferior do abdômen. Ou seja, ela sente tipo o pé da barriga ou a bexiga, essa parte toda, o ventre, a região pélvica inchada. Sempre se tem mais voluminosa, até na parte externa, dá para ver a pelve um pouco mais voluminosa. E dor durante a relação sexual. Então, são um dos sintomas dos miomas uterinos. Também dentro das causas, né? Porque às vezes a gente se pergunta, olha, pero como que acontece essa doença tão ruim? Por que eu tenho que sofrer disso? Dentro das causas, os miomas são comuns, né?
até uma em cada 5 mulheres pode ter miomas durante a idade reprodutiva. Metade de todas as mulheres têm miomas aos 50 anos. Os miomas são raros em mulheres em menos de 20 anos. E o que normalmente se acredita é que é causas hormonais e pode ser hereditário. Então, são mais assim que mais não se acredita. Ou seja, não tem uma causa específica, não existe ainda muito conhecimento acerca de por que os miomas. Mas dentro dele, obviamente, tem muito a ver a alimentação, né? Causas hormonais e a alimentação formam um papel muito importante na formação deles. E o mioma também tem vários tipos, né? O mioma uterino. Aí eles podem ser intramurais, que acontecem na parede do útero, submucosos, que são sobre o revestimento do útero, subserosos, que são sobre a superfície externa do útero, e pediculados, que crescem em um pedículo. Então, aqui vemos, né? Os mais comuns são esses três. Mioma intramural, ele está dentro da capa intramural do útero. Está aqui o útero, aqui eles miomas intramurais, aqui temos o mioma submucoso, já vemos que ele está aqui dentro da cavidade submucosa do útero, e o mioma subseroso se encontra precisamente na capa subserosa, que são mais fáceis, né, no tratamento, são mais fáceis de tratar. Isso aqui porque eles podem ser tirados, só essa partezinha aqui. Mas eles não são muito frequentes. O mais frequente são esses feinhos aqui, que são mais dentro, né, do útero. E para retirar eles, comprometem muito a cavidade uterina. Então, às vezes, tem que conviver com eles um tempinho. Ou, alguém quer falar? Sim. Uma curiosidade sobre fibroma, os miomas, é que o útero, ele é para desenvolvimento aí do feto, né, embrião, feto, enfim, a criança. E a mulher que normalmente não engravida, por volta dos 35, 38, 40 e pouquinho, muitas, tá? Principalmente aquelas que desejam engravidar, elas acabam desenvolvendo mioma. E há uma cultura popular, né, que as mulheres parideiras, e é fato científico, né, que as mulheres que pariam muito, ontem eu estava conversando aqui com minha esposa sobre isso, uma pessoa que pariu, quantos, André? 20? 24. Essas pessoas, ou seja, toda a estrutura da mulher chamada parideira acaba tendo menos esse tipo de problema. E eu tenho visto alguns casos, porque nesses 18 anos eu tive a oportunidade de lidar com muitos casos de mulheres com fibromas, e ultimamente tem aparecido algumas jovens com miomas com várias localidades, tanto submucoso, subseroso, intramural, e ao mesmo tempo associado com quadro de endometriose, ovário policístico, microcístico. Então, a gente tem visto cada vez com mais frequência em mulheres mais jovens. Isso é uma preocupação, e essa discussão, quanto mais prévia, quanto mais cedo, se possível, na escola, porque é um tabu. Eu estava vendo aqui mais cedo a sua foto da genitália, e a gente sabe que quanto mais cedo discutir isso, e muitas vezes as mães não discutem isso, os pais não conversam. Eu fui ensinar para minha filha que o nome da genitália era vagina, eu quase fui indiciado, como se eu tivesse falado um palavrão. Ela foi tomar banho com a avó falou: filhinha, lave com a neta, né? Lave a periquita, a perseguida, lave a pepeca, lave os nomes que eles ficam dando, né? Você lavou até esqueci o nome que eles dão lá. E aí ela falou assim: não, vovó, o nome é vagina. Meu Deus, quem ensinou isso a você? Você entende? Então, assim, a gente cria, inclusive, esse tabu quando a gente deixa, e isso é um tabu, até para quem está aqui na sala muitas vezes que ouve isso, toma um susto que uma criança de 2 anos, 3, 4 anos
a gente possa anatomicamente ensinar para essas crianças o nome correto das coisas e não precisa entrar profundamente, né, numa aula de anatomia e com o passar do tempo a mãe conversar com a garota e tudo mais. Esse é um sistema tão importante que a Duterra, ela distribuiu mais de 14 milhões de kits de higiene íntima, e eu, inclusive, não sabia, que muitas garotas vão a óbito por não fazer higiene íntima correta em regiões subdesenvolvidas. Então, a Duterra salvou muitas crianças de irem a óbito apenas ensinando elas a fazerem higiene íntima com, inclusive, produtos corretos e coerentes para essa higiene íntima. Então, esse assunto aparentemente pode parecer um assunto corriqueiro, mas não é, e a gente tem um mundo aí para se abrir para esse tipo de informação. Então, o que eu queria contribuir é isso. O útero, muitas vezes, da mulher, quando não engravida e tudo mais, ela tem uma tendência maior, me parece, a desenvolver miomas. Eu queria também saber qual é a sua opinião. Somente, Silvio, abordando aí esse gancho que você deixou, como professor de biologia, evidentemente eu trabalho com esse tema muito, tanto no ensino fundamental 2, quanto no ensino médio, quanto na própria graduação. E também em palestras que faço em diversas instituições, quer dizer, fazia antes da pandemia, né? E o que a gente observa é um desconhecimento total por grande parte das mulheres, das próprias mulheres. Como o doutor Evelyn bem falou no início aí, é preciso pegar um espelho, se olhar, se apalpar, sentir, conhecer sua anatomia externa e um pouquinho do que dá para ver da interna. E na sala de aula, quando a gente fala nesse tema, ocorre geralmente duas reações: ou escandaliza-se, ou se cai no campo da gozação, né? da risada, da hilariedade, porque realmente é um tema, com todo o avanço que a gente tem em termos de internet e tecnologia, ainda é um tema tabu, ainda é um tema desconhecido para muita gente. Pasmem, em uma palestra que eu fiz sobre ISTs, né, que são as infecções sexualmente transmissíveis, a gente fala do sistema reprodutor masculino e feminino, senhoras já, como a gente chama, mãe de família, né, que já pariram e tudo, e ainda desconheciam determinadas características da sua anatomia. Então, essa abordagem da doutora Evelyn está sendo muito feliz, e por mais que a gente saiba, nunca é o suficiente. A gente precisa sempre aprender mais, reforçar mais, e, acima de tudo, compartilhar mais esse conhecimento. Doutora Evelyn, está com a senhora. Bem, então o diagnóstico é feito por exame pélvico clínico, como ultrassonografia ou teste de imagem. Paciente sintomática depende de sua vontade para continuarem férteis ou o desejo de manter o útero. Então, esse tratamento também depende muito dessas circunstâncias, da idade da paciente também e do desejo de conceber ou não. Então, o tratamento pode incluir contraceptivos hormonais, orais, terapia pré-cirúrgica breve, também diminuir o tamanho do mioma, com alguns tratamentos hormonais. Outros assim, beta-HCG, também nos tratamentos, procedimentos cirúrgicos definitivos também, como a miomectomia ou esterectomia. Então, dentro do tratamento também, os tipos de tratamento se acontecerão, depende da idade, a saúde geral, os sintomas, que se realmente, por exemplo, tem muito sangramento, ela não consegue viver, ela não consegue sair para trabalhar, não consegue vestir uma roupa, porque é tanto que ela usa quase que uma fralda, porque já teve paciente assim que o absorvente comum já não dava certo, vazava, aí ela tinha que usar uma fralda descartável para poder sair para trabalhar. Então, esse tipo de casos assim é quando aí já se pensa em esterectomia. Também se avalia se essa mulher já teve filhos, ou se ela quer ter. Todas essas coisas entram dentro da decisão desse tratamento, né? Se essa mulher está grávida também, né? Que acontecem mulheres grávidas e ainda dentro da gravidez, quando faz a ultrassom para ver o feto, para ver o estado do feto, aí acontece que também se encontra com o diagnóstico de mioma uterino, né? Que às vezes ela nem sabia, ela só se enterou no momento que fez essa primeira
ultrassom para ver o estado do seu filho. Aí também, mas se a gravidez vai para frente, né, não interfere, não pode interromper a gravidez, continua para frente. Ele pode até crescer durante o processo da gravidez, porque no processo gravídico a mulher também experimenta várias mudanças hormonais bem drásticas, né? E também ele pode crescer um pouquinho mais, até mais que o feto em alguns casos, mas é muito infrequente. Geralmente se dão bem, elas saem bem. E, como falamos, se quiser ter filho no futuro, a gente às vezes conhece alguns casos de mulheres que estão com miomatose uterina ainda jovem, com 36 anos, e ainda não teve o primeiro filho. E, às vezes, o tratamento, em dependência a localização daquele mioma, esterectomia, e ela é que vai decidir se vai se manter com esse mioma mais e esperar conceber ou simplesmente tirar o útero. Então, temos outro tema, que é sobre o síndrome de ovário policístico. A síndrome de ovário policístico é um distúrbio hormonal que leva à formação de cistos nos ovários, podendo apresentar tamanhos variados também, né? Nas bolinhas também nos ovários. Os principais sinais são menstruação irregular, alta produção de testosterona, que o testosterona é o hormônio masculino, o hormônio que maiormente se encontra, ou a concentração maior é masculina, né, nos homens, porque a mulher também possui o hormônio testosterona, só que em menor concentração, e a presença de microcistos nos ovários. Então, o sintoma principal sinal da síndrome de ovário policístico é alta, a falta crônica ou deficiência da ovulação. No entanto, existem outros sintomas que podem ajudar a identificar a doença, tais como dificuldade para engravidar, menstruação inexistente ou irregular, ganho de peso, pele muito oleosa, acne, crescimento de pelo no rosto, que é chamado de hirsutismo, também crescimento do pelo no seio e no abdômen, que queda do cabelo, né? Então, tudo isso são sinais de alto índice de testosterona, seu hormônio masculino, de forma mais concentrada ou maior, elevada, né? Maior quantidade na mulher, e pode acontecer todos esses sintomas aqui também. E dentro do tratamento do síndrome do ovário policístico, o tratamento também pode ser hormonal, com medicamentos contraceptivos, também com medicamentos hipoglicemiantes, como a metformina, também é usado. De fato, estas pessoas que sofrem de ovário policístico, geralmente são pessoas que têm um descontrole, um desbalance endocrino-metabólico, ou seja, pessoas obesas, se poderia falar. E por isso o tratamento é assim com hipoglicemiantes, né, orais, não precisamente com intenção de diminuir os níveis de glicemia, porque ela pode ter com a glicemia normal, sino para regular o metabolismo, porque acontece um transtorno metabólico, endócrino metabólico. E, obviamente, né, como falamos em todas as anteriores, a mudança de estilo de vida, como a regulação da alimentação, a atividade física é fundamental, porque, obviamente, a pessoa vai evitar ser obesa, né, ter um aumento de peso, e, como consequência, vai ter ou evitar esse síndrome. Essa síndrome se pode ser revertida com esse tratamento inicial, até com só atividade física. Eu estava recentemente estudando sobre isso, e já existem muitos estudos falando que, como tratamento, a atividade física só ajuda nessa parte do síndrome do ovário policístico. O simples fato de só
a mulher parar de ser sedentária, automaticamente o metabolismo vai ser regulado naturalmente. O peso, obviamente, vai regular, vai chegar no peso ideal e tudo em geral vai melhorar. Aí, sim, tem que usar tratamento hormonal, sim, tem que usar hipoglicemia oral, vai conseguir chegar a esse nível adequado. E quando já está muito avançado, ele já está muito crescidinho, pues hay que tirar de forma cirúrgica também. Também outro é a osteoporose, que também é outro problema, né, que afeta muitas mulheres. E a osteoporose é que é a falta de cálcio nos ossos, que os torna porosos e frágeis. E contribui negativamente que o consumo de álcool, o consumo de cigarro ou fumo, o café em excesso também. Tudo isso contribui à osteoporose. Outro elemento que contribui muito também é açúcar refinado, açúcar branco. Você tem que eliminar açúcar branco em sua vida. Se algum dia que está aqui na sala consome ainda açúcar refinado, ele é um ladrão de cálcio. Eu poderia falar dessa forma. Ele atinge seriamente, né, não somente nosso cérebro, nosso sistema circulatório, no sistema em geral, sino também ele atinge muito esse sequestro, esse roubo de nutrientes como o cálcio e entre outros nutrientes. Então, a função principal do açúcar branco é descalcificação. Aí, não é somente para a mulher, é para todo mundo, né? A mulher que tem mais propensa a ter essa diminuição de vitamina, né? Por conta que engravida, menstrua todo mês, toda essa coisa a gente perde, tem que estar repondo. E se você usa esse tipo de coisa, pior ainda, né? Então, a prevenção consiste também em um estilo de vida saudável, com uma alimentação rica em cálcio, exercício físico, né? O sol, pegar sol é fundamental, porque a síntese de vitamina D é através do sol, que ele forma esse colicalciferol, né? Ele o sintetiza e forma o cálcio, que ele vai manter os ossos fortes, saudáveis, além da prevenção de outras doenças, né? A depressão e outras coisas a mais. Então, o sol é um dos remédios naturais maravilhosos que nos liberta de muitas coisas ruins, que a gente não vai esperar ficar doente para se cuidar, a gente vai se cuidar logo para não sofrer, porque a doença é sofrimento. Então, mais propensa às mulheres sedentárias, né? A mulher que não faz atividade física, também no climatério. O climatério é os sintomas que acontecem antes de chegar ao fim da menstruação. Ou seja, os sintomas acontecem antes da menopausa. Então, antes de chegar todos esses períodos normais, fisiológicos da nossa vida, né? Como chegou a menstruação uma vez, também ela vai embora, alguma vez na vida. E ela traz sintomas e, consequentemente, também doenças, né? Como algumas das que estudamos anteriormente. Então, a gente tem que se preparar para quando chegar essa fase de nossa vida, a gente tá forte e está saudável, que é o mais importante. Você tem saúde, você pode conquistar qualquer coisa na vida. Mas sem saúde, você pode ter dinheiro, você pode ter o melhor carro do mundo, você pode ter a melhor profissão, mas se você não tem saúde, não é nada. Então, a gente tem que cuidar muito, né, como o nosso bem mais precioso. E também devido à queda de estrogênio, né, que a queda de estrogênio acontece no fim da menstruação, que é a menopausa. Aí queda esses hormônios, os hormônios femininos caem e também eles nos deixam mais fraquinha, mais propensa a ter osteoporose. Você poderia falar outra
das comorbidades ou incômodos, né, que a mulher também pode sofrer com frequência, cistite ou infecções urinárias. Então, infecção da bexiga, que é geralmente causada por uma bactéria comum chamada Escherichia coli. Então, essa bactéria comum chamada Escherichia coli, ela é normalzinha no intestino, lá no ânus. Ela é normal, ela forma parte da flora bacteriana normal do ânus. Mas na vagina, ela já é ruim. Ela já causa infecção urinária e dentro do sintoma da cistite. Né? Cistite é inflamação daquele, não sei se vocês lembram no início que a gente mostrou a anatomia da vagina, e aí também aparece a uretra, né? A uretra é por onde sai a urina. Então, a cistite, ela faz isso, não inflama essa uretra. Aí, quando você vai fazer xixi, o que acontece? Pode ter dor, pode ter ardência, pode ter sensação de queimação. Então, geralmente agride mais as mulheres. Por quê? Porque essa uretra, esse pequeno órgão, é pequenininho e ele mide pelo menos, máximo mide 4 centímetros. Então, ele é bem pequeno em comparação à uretra masculina. A uretra masculina mais ou menos de 16 centímetros para cima, um pouquinho, né? Agora, das mulheres, né, 4 centímetros, do homem, né? Mas das mulheres só 4 centímetros, né? O máximo que ela pode medir essa uretra. E como é tão curta, é mais fácil, né? Essas bactérias que saem do ânus, que a Escherichia coli é mais comum, é mais frequente, porque tem muitas outras, ela vai para a vagina e entra com muita facilidade no tracto urinário ou vai para a bexiga e causa todos os sintomas ruins. Então, por isso a prevenção é utilizar, né, como aqui fala papel higiênico, né, mas a gente botou papel higiênico porque é comum, né, o pessoal usar papel higiênico, mas não é o ideal, não é o recomendado. Então, como deveria ser essa limpeza, ou como essa mulher vai se higienizar, ou ela vai para o banheiro, aí vai secar esses restinhos de urina que ficou? Deveria ser sempre de frente para trás, da vagina para o ânus, não de trás para frente, porque quando você se seca, né, de trás para frente, o que acontece? Tá pertinho o ânus, aí traz para frente aquela bactéria que pode causar essa cistite ou infecção na urina. E também é importante não ficar segurando a urina. Às vezes estamos no trabalho, aí ficamos um tempão com a bexiga apertada, com vontade de fazer xixi, mas fica aí segurando o máximo possível. Aí segurar por muito tempo pode também encher a sua bexiga, causa esse enchimento também nos rins e também causa infecção urinária, porque obviamente a urina é a eliminação, ela elimina, né? A urina é um excreto do corpo, né? A eliminação de substâncias que são tóxicas dentro do nosso corpo. Aí, se você fica segurando, essa substância tóxica acaba danificando, né? E também ter hábitos regulares de higiene e evitar roupas muito apertadas, que também pode inflamar, não? Obviamente inflamar, esquentar, abafar essa parte íntima, a ponto também de criar esse ambiente favorável para o crescimento das bactérias, dos fungos e outras coisas que vamos a falar mais para frente em outro momento, tá certo? Aí pode falar, Silvio, que vai falar alguma coisa ali. Pode falar. Me chamou aí? É. Eu havia saído para tomar água, então quero te pedir desculpas. Eu não acabei não ouvindo nesse finalzinho aqui. É a minha parte agora? Eu devo estar fazendo... Pode falar, sim, porque tem muitas coisas, mas hoje deixar até aí. Certo. Se quiser, pode compartilhar a tela.
Certo, mas como é que não sei. Eu queria pegar um trecho aqui de um médico com pós-doutorado na Alemanha, em que ele fala o seguinte: a, a mulher, por exemplo, ela costuma morrer bem de 12 anos, né? Vive 12 anos mais que. Mas existe uma coisa interessante, porque o mundo da pesquisa, basicamente, ele tem uma base muito grande de homens. Então, existe um que a gente chama de confronto bélico de doença. E a gente percebe isso porque existe uma prevalência da masculinidade na busca da solução dos problemas, inclusive problemas femininos. Então, eu queria estimular as mulheres aqui a estarem pesquisando, escrevendo, estudando, motivando as suas filhas a se tornarem cientistas, pesquisadoras, jornalistas, enfim, palestrantes, consultoras de saúde, porque isso é fundamental. E aí eu vou ler esse textozinho que eu acho interessante aqui. Ele fala assim: as tendências violentas da revolução científica são reveladas em artigos de jornais que descrevem a medicina e a pesquisa na área com determinadas terminologias de guerra, como, por exemplo, desenvolver novas armas contra o câncer, novas armas, aí é a palavra arma, matar germes, matar, por exemplo, a Escherichia coli, guerra contra o câncer de colo de útero e assim por diante. A linguagem é masculina e define uma experiência que muitas vezes não compreende a sensibilidade que é tão importante para a mulher. Certo? Certo? Quando nós falamos de saúde da mulher, e a gente percebe que nós temos uma grande prevalecência no que tange ao aparelho reprodutor feminino. Então, a mulher, ela tem muito além disso. Eu já mencionei mais cedo a preocupação, inclusive, da nossa empresa. E eu me refiro aí à do Terra, no caso, né? Pela Fundação Healing Hands, em ter distribuído 14 milhões de kits de higiene íntima, o que é uma coisa fenomenal. Eu não tinha noção do índice de crianças que iam a óbito por falta de higiene íntima. Fazendo referência aqui com os óleos essenciais, inclusive pela avançada hora, eu queria fazer menção basicamente com a palestra da doutora Evelyn e algumas perguntas que estão aqui no chat. Certinho? Então, por favor. As perguntas, Silvio? Oi? Você anotou as perguntas? Não, mas estão aqui fácil, já peguei elas aqui para mim. Quais são os óleos essenciais que podem ser utilizados para amenizar o desconforto e as dores no período pré-menstrual, né? Esse é um tema bastante discutido, por exemplo, aqui no livro de aromaterapia clínica da Jenny Buckley, certo? Essas dores, a gente tem uma referência muito interessante. A gente vai utilizar os chamados óleos essenciais que têm uma atividade nociceptiva, né? Antinociceptiva. O que isso significa? São óleos essenciais que agem no centro da dor. Mas perceba, isso vai cuidar de sintoma. O que a gente precisa é fazer com que essa pessoa tenha preocupação com o seu estilo de vida, com suas emoções principalmente, e com as bases, porque muitos hormônios determinam o comportamento. Muito do comportamento tem a ver com hormônio. Então, a utilização de óleos essenciais com efeitos anestésicos vão ajudar muito nessa dor, mas regular os hormônios é fundamental. Então, isso vai se aplicar também lá no período da menopausa. Aí existe uma formulazinha, existe um óleo que é muito pouco mencionado, que é o óleo de funcho, né? Você encontra ele como funcho, que é o nosso erva doce. Ele tem uma substância chamada transanetol, que é uma substância estrogênica. E esse estrogênio ele é fundamental para ajudar na regulação do humor desta mulher também. Então, a utilização de um creme, pena que eu tirei daqui o meu hidratante neutro da doTERRA, que tem 200 ml, você pode colocar ali, por exemplo, 25 gotas de sálvia esclareia, 25 gotas de gerânio e 30 gotas, aliás, 20 de erva doce, né, que é o funcho, 25 de erva doce, 25 de sálvia e 30 de gerânio.
O gerânio, que também é um óleo essencial, que tem excelente influência para a parte hormonal. Então, essas dores, esse desconforto, é importante que você mude a sua alimentação, é importante que você aumente o consumo, mude seu estilo de vida e você encontre nos óleos essenciais esse suporte prévio. Ok? E aí, assim, a lista de óleos que tem efeito para combater a dor são imensos, né? O On Guard é um deles, que é um mix de óleos essenciais. O alecrim, que está lá no On Guard, é essencial. O canela é essencial, mas não pode tomar durante a menstruação, porque ele aumenta o fluxo menstrual. Mas tem uma pergunta aqui que eu quero casar junto com essa resposta. Alguém perguntou aqui sobre fluxo menstrual. Foi a Geisana. Qual óleo essencial que é bom para diminuir o fluxo menstrual? Aí você pode fazer uma combinação, por exemplo, de lavanda. Lavanda, você massagear o baixo ventre com o óleo vegetal de coco e lavanda. A lavanda, além de ajudar a melhorar a questão da ansiedade, do humor, ele também tem um efeito anestésico. Mas especificamente nesse fluxo menstrual, você pode utilizar um óleo essencial que normalmente seria mal compreendido, porque nós utilizamos ele, inclusive, para casos de deficiências de circulação sanguínea. Então, quando eu incluo esse óleo essencial nesse contexto, parece que vai aumentar o fluxo menstrual, mas não vai aumentar o fluxo menstrual. Vai ajudar na regulagem desse fluxo menstrual, que é o óleo essencial de Cypress. Né? Eu vou falar Cypress porque é como está no nosso rótulo, né? Que é o óleo essencial de Cypress. Esse é um óleo essencial bem interessante na ajuda no controle do fluxo menstrual. Mas, gente, vocês sabem perfeitamente, a gente tem falado muito aqui, quando se pensa em fluxo menstrual, esse fluxo hemorrágico, isso indica, por exemplo, fatores prévios que precisam ser observados, tá bom? Porque o volume de sangue grande tem inúmeros fatores, então a gente precisa ser cauteloso para encontrar a causa e trabalhar um pouco mais sistemicamente, além de apenas trabalhar essa questão do fluxo. Existe uma outra pergunta aqui que é com relação à pólipo endometrial na pré-menopausa, o que pode ser feito que não seja cirurgia. Bom, o que a gente pode fazer é uma tentativa, já que existem estudos que mostram tem um estudo iraniano e mostram um certo sucesso no uso de alguns óleos essenciais, especificamente o óleo essencial de melaleuca e gerânio. E aí o método que eu recomendo é você utilizar junto com um absorvente interno. Então, diariamente, uma gotinha de cada, e aí você coloca a gotinha também, você coloca lá algumas gotas de óleo essencial, de óleo carreador, você encharca o seu absorvente interno, coloca uma gotinha de gerânio, uma gotinha de melaleuca e introduz. Se for o caso, por exemplo, de fibromas, né, que é os chamados miomas, e CA de colo de útero, ou medo disso, aí você vai estar utilizando o não gerânio, mas você vai utilizar o olíbano no lugar do gerânio. Então, olíbano e melaleuca, todos os dias ali à noite até amanhã, certo? De manhã você remove e se preocupe, por exemplo, em fazer uma coisa chamada banho íntimo, onde você senta em uma bacia de água morna junto com óleos essenciais. E banhos de assento é uma coisa que se fazia durante muito tempo, inclusive é um excelente recurso na prevenção e que se esqueceu. O banho de assento, você pode ter muitos óleos essenciais. Lembra que eu falei para você do gerânio, eu falei para você da sálvia, eu falei para você do funcho, mas um óleo essencial maravilhoso para fibroma também, para você trabalhar no banho de assento, é o tomilho. E aí você pode colocar tomilho, pode estar te colocando também a melaleuca, e você faz um banho de assento. A questão é que, para você colocar esse óleo essencial na água, você precisa estar usando um dispersante para o óleo essencial. E aí você coloca isso numa colher de sopa de leite de coco, pode até ser leite mesmo, que você já conhece aí, mas pode ser leite de coco, um leite de amêndoa, pode estar sendo uma colher de sopa de mel. Você pode colocar nessa água uma coisa chamada sal, anote isso aí, tá? Sal de Epsom. E aí você mistura junto com essa água, sal de Epsom, junto com
uma colher de sopa já falei, né, de um dispersante, pode ser mel, um leite vegetal. Existe até um que é vendido industrialmente, vendido aí comercialmente falando, mas eu prefiro que seja uma coisa o mais natural possível. Pode, inclusive, ser o óleo vegetal, que você coloca ali, você numa colher de sopa, e aí você dilui junto com a água morna para você ficar ali em um banho de assento. Certinho? Para o pólipo endometrial, a gente já falou aí do absorvente interno. Osteoporose. Osteoporose, inclusive, a mulher que tem os baixos níveis de estrogênio tem, além de doença cardíaca, né, aumenta os níveis de doenças cardíacas, o risco de doença cardíaca, doença coronariana, osteoporose e um monte de outros problemas, né? É importante tomar cuidado. Então, regular isso aí é importante. Uma dieta rica em fitoestrógeno, fazer uma modulação. Um cara muito bom para fazer modulação hormonal é o orégano, que é pouco falado isso, né? Então, usar uma gotinha de orégano 2 vezes no dia numa cápsula vegetal é bem importante. Quanto tempo? A vida inteira. Não tem restrição nenhuma. Você vai estar utilizando isso regularmente. Utilizar suplementação de ômega 3 é importante para isso, tá certo? E no caso da osteoporose, você tem que regular o fluxo de cálcio, né? Regular a homeostase de cálcio. Então, existe um carinha que é muito legal, que é o óleo de copaíba. Então, sublinguarmente, uma gotinha de óleo de copaíba. Lembre que em aromaterapia, os óleos essenciais, o mínimo é mais. Então, se você utiliza uma gota mais tempo, é melhor do que muitas gotas poucas vezes. Certinho? Bom, existe ainda a questão da insônia, a questão da ansiedade, do estresse. Você pode estar utilizando lavanda, cedro, laranja. Existe a questão, por exemplo, da sensação de calor, que você pode estar utilizando o menta-pimenta, né, que é o nosso peppermint. E existe uma outra situação, já que vocês falam de menopausa, etc. e tal, que a mulher sofre muito nesse período de climatério, que é o ressecamento da vagina, inclusive com o chamado rash, né, que são rachaduras. E aí você tem que tomar cuidado, porque às vezes você pode estar usando melaleuca para uma outra situação, e a melaleuca, por ser muito adstringente, ela pode aumentar essa rachadura, esse ressecamento. E aí você vai utilizar diariamente uma gota de ylang-ylang. Não tendo ylang-ylang, você utiliza uma gota de gerânio, que são 2 óleos essenciais altamente hidratantes. Toda a indicação que eu fiz aqui, você vai fazer isso pelo menos 30 dias, que é para você ver resultado real, tá bom? Se você coloca lá aquelas 80 gotas que eu te falei, de funcho, gerânio, salves clareia, 200 ml de creme, já deixa lá, você vai utilizando, massageando o baixo ventre, massageando região de seios, tá bom? Massageando região de coluna, na parte lombar. Então, é magnífico isso. Fazendo a inalação de uma gotinha de cada. Uma gotinha por dia é suficiente. Pode ser em um difusor pessoal, pode ser inalação a seco, pode ser no difusor aéreo. Ok? Esses óleos essenciais todos vão aliviar bastante. Ainda para a questão da dor menstrual, uma coisa também bem legal é o óleo essencial de limão. Tá bom? O óleo essencial de limão, o limão siciliano, ele é um óleo essencial bem legal para isso. Mas durante a menstruação, e apesar de ele ser um óleo essencial suave, na questão de deixar, como alguns chamam vulgarmente, de sangue mais fino, né? Que é o fator de desagregação plaquetária. Ele tende a fortalecer vasos e deixar o sangue mais fluídico. Então, o óleo essencial de limão e o balance, se a pessoa tiver volume no fluxo menstrual, é bom você segurar durante o período em que está acontecendo o sangramento. Eu acho isso bem interessante. É 21h15, por isso estou aí nesse pique, né? Você está acostumado a me ver falar muito, e hoje estou meio que acelerado para a gente poder concluir aqui e ter uma outra reunião. Mas eu queria Silvio, saber... tem uma pergunta aqui. Não sei se já respondeu aqui. Quais são os óleos que podem ser utilizados no período da menopausa, onde ocorrem alterações hormonais? Menopausa. Eu gosto muito de um protocolo básico. O protocolo básico é uma gota de orégano numa cápsula vegetal com 1 a 3 gotas de limão. A quantidade de limão
ela tem a ver com a função estomacal. Se o seu estômago está preservado, você não precisa nem colocar limão. Mas se você, de repente, é uma pessoa que tem queimação, refluxo, gastrite, desconforto, você não tem uma digestão veloz, a digestão é lenta, você come e fica empachado, demora para ter esvaziamento gástrico. Enfim, se você é uma pessoa com problemas gástricos, aí você utiliza 3 gotinhas de limão com uma de orégano. Se você não tem nenhum problema gástrico, orégano diretamente. Se mesmo assim você, de repente, tomou muito omeprazol, pantoprazol, enfim, essas medicações que a gente chama de inibidor de bomba de próton, para tratar de uma gastrite, uma úlcera, ou se tem também uma úlcera ativa, aí você utiliza uma cápsula que a gente chama de cápsula entérica ou cápsula resistente. Ou você coloca essa gotinha dentro de uma cápsula cheia de óleo de coco normal, agita bem, coloca na geladeira que ele vai endurecer, né? O óleo de coco vai virar uma manteiga e você toma aquilo gelado mesmo, porque ele vai retardar a ruptura e quando romper vai estar diluído nesse óleo de coco, também vai aliviar. Bom, isso o orégano. O orégano vai ajudar muito nesse processo de modulação dos hormônios. Trabalhe uma dieta rica em fitoestrógenos, alimentos que sejam fitoestrógenos, pobre, por exemplo, em açúcar branco, a doutora Evelyn já falou, e tomar cuidado com alguns refrigerantes tipo cola e bebidas escuras, porque são ladrões de cálcio e depletam hormônios. Tomar cuidado com as emoções. E aí eu vou recomendar uma coisa básica, que é esse creme que eu falei. 200 ml do nosso creme. Você pega aquele nosso creme hidratante. Você consegue me trazer esse creme hidratante, por gentileza? Esse creme hidratante que a gente tem, 200 ml, né? Obrigado. Olha só, esse aqui, tá vendo? Esse é um creme base vegetal. Então, se você remove a tampa aqui, você tem o espaçozinho, tá? E aqui você pode pegar com a pipeta ou com uma seringa e você coloca aqui aquelas 80 gotas que eu te falei, né? 25 gotas, lembra disso? São 25 gotas de sálvia, são 25 gotas de gerânio, de 25 gotas de funcho, 25 gotas de sálvia esclareia e 30 gotas de gerânio. Aí você coloca aqui dentro, agita bastante, tem que emulsificar bastante, tá? Emulsificar bastante, porque tem que ficar bastante emulsificado, certo? Misturar bastante e guarda isso. Se você ficar inseguro, você pode colocar aí, essa seringa que você vai colocar aqui dentro, vai encher, você pode encher ela com óleo de coco fracionado e aí coloca as gotinhas, agita bem isso na seringa, depois você introduz aqui, mas toma cuidado para não usar essa tampa aqui. Tira o batoque, que é isso aqui, que a gente chama de flip, tira isso e coloca aqui, ó, na bisnaga. Você enche, aí você fecha, ou você tampona e agita. Agita bastante, agita e deixa guardado. E quando for utilizar, agita de novo, não custa nada. E aí você coloca o equivalente a uma moedinha, isso vai dar para utilizar 30 a 60 dias, alguns até 90. É o mínimo aqui, massagear entre os seios, ao redor dos seios, na região do baixo ventre e pode também massagear na região da lombar, ali próximo do cóccix, na região sacral, ali em cima do cofrinho, naquela regiãozinha ali. Fica interessante você fazer essa massagem. Isso você vai perceber que logo nos primeiros dias vai mudar bastante muitos sintomas e vai aliviar bastante a sua vida. Eu falei de emocional, eu falei de nutricional, eu falei dos óleos essenciais, tá bom? Tem outras cositas mais. Aí alguém falou do ressecamento vaginal, utilizar ilang-ilang? Exatamente. Como é que utiliza o ilang-ilang? Você pode fazer tanto o banho de assento, quanto você pode estar fazendo o uso de ilang-ilang junto com óleo vegetal. Você usa o óleo vegetal, você pega 10 ml de óleo vegetal. Óleo vegetal que eu estou falando é o óleo, por exemplo, de coco. Você pode, inclusive, especificamente, só tem que tomar cuidado que seja prensado a frio, aquele branquinho, não o amarelo, que aquele ali é feito com calor, tá certo? Se você não tiver, pode ser um outro, mas aí você consulta na hora para ver se pode aquele. Então, 5, pequenininho, tá bom? Então, que tem 100 gotas. 10 ml são 200 gotas. Minha conexão está instável, voltou. Então, você coloca 10 ml, são 200 gotas de óleo de coco, e aí você coloca uma gota de ilang-ilang. E você aplica nessa região, ok? Você aplica nessa região.
Você pode, inclusive, utilizar isso para fazer, junto com uma perinha, para fazer uma ducha. Você pode estar utilizando isso no sabonete que você vai utilizar íntimo. Você põe um pouquinho do sabonete, você coloca também essa sinergia e você usa a região. Então, tudo que você for lidar nessa região, ele é bem importante para preservar o pH e cuidar dessa manutenção. Certinho? Como é que utiliza? Então, você viu, né? 10 ml, uma gota. E aí você utiliza isso, quando terminar, você usa de novo uma gota. Se você aumentar a quantidade de gotas, não, eu vou aumentar a quantidade de ylang-ylang, eu vou aumentar a quantidade de lavanda, pode ser na falta de ylang-ylang ou gerânio, mas o ideal é ylang-ylang e depois o gerânio. Se você quiser aumentar a quantidade, você pode estar com isso, inclusive, promovendo uma irritação. Porque lembre, se você coloca uma quantidade maior de óleos essenciais, ele vai interagir na mucosa e isso pode sensibilizar a mucosa. É como se você coloca uma gota de brief para cheirar, ou uma gota de óleo essencial para cheirar, isso vai entrar confortavelmente, tranquilamente, então você tem que afastar para você controlar. Se você coloca muitas gotas, você tem uma quantidade maior de óleos essenciais. Então é melhor que você utilize uma gota mais vezes do que muitas gotas uma única vez, certo? Bom, a gente falou da questão de diminuir a questão de... Então, quando se fala de mioma, é uma questão bastante sensível, porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Por via de regra, é uma gotinha de melaleuca, uma gotinha de olíbano, ó, introduz na vagina, esse absorvente interno, ele está encharcado com o óleo essencial, o óleo fracionado de coco. Então, você introduz lá e deixa lá à noite, certinho? Você pode, inclusive, alternar junto à questão do pólipo também, com tomilho. Então, você pode colocar tomilho e melaleuca. Melaleuca, depois de uma semana, você tira. Melaleuca é bom você utilizar uma semana, pode chegar até 15 dias. Mas lembre, região, principalmente que as mulheres que tendem a ter esses problemas, elas são mulheres de 25, 30, 35, 40. Então, esse canal vaginal, ele pode ressecar. Até porque, gente, é muita mulher que utilizou ou utiliza os chamados cremes vaginais, que interferem nas bactérias daquela região, chamada flora vaginal. Muitas mulheres que depilam completamente a pepeca, né? A gente estava falando aqui dos nomes, depilam a vagina e aí utilizam calcinha, né? Roupa íntima sintética, e aí usa calça. Sabe como é que é? Grudada ali, fazendo uma divisória dos dois hemisférios, norte e sul. Então, assim, vivem muito tempo sentada, por exemplo, trabalhando. Então, para essas mulheres, uma dica importante é que você, no período de tratamento, deixe os pelos crescerem, se possível, mesmo que você apare, crie uma proteção extra. Você faça banhos de assento para ajudar a reconstituir essa flora com leite de coco, pode ser leite normal mesmo nessa região, pode ser com leite fermentado. Leite de coco, leite fermentado, óleos essenciais para o banho. Não esqueça ali de você colocar o sal que a gente recomendou de Epsom numa aguinha morna para você fazer um banho de assento regular. E durma sem calcinha, né? Ou use calcinhas de algodão nesse período. Porque você pode usar um baby doll ou utilizar o pijama sem a roupa íntima, porque isso vai melhorar a questão do pH, ou você utiliza a roupa íntima de algodão. Troca para roupa íntima de algodão, ele é bem mais interessante. Certinho? Bom, gente, eu acho que a gente deu uma pipocada legal. Vamos tentar concentrar a semana que vem um pouco mais em protocolos para a saúde da mulher, porque tem muita coisa para se falar, né? A gente tem questão de beleza, de estética, rejuvenescimento, tem a questão das principais patologias que costumam acometer a mulher, a gente tem a questão de contrair também o canal vaginal, porque a mulher vai passando os anos, ela tende a ficar flácida algumas, e aí elas querem contrair, inclusive a vaginoplastia, que é a cirurgia plástica na vagina, para ficar mais apertada, é uma das campeãs junto com a questão dos seios. Então, como é que as mulheres podem estar sendo auxiliadas nesse aspecto? Melhorar o libido da mulher. Por exemplo, a mulher que tem não oscilação de humor, mas baixa autoestima, existe um óleo essencial na Doterra maravilhoso que é o Insper. Ele é rico, por exemplo, também em ylang-ylang, que é muito bom para aumentar a autoestima da mulher. A mulher pega o Insper, eu tenho ele aqui. Tenho ele ali, tenho dois, inclusive, né? Você pega esse Insper,
e simplesmente mistura ele. Pode colocar no banho, pode colocar atrás da orelha. Você entende? Isso melhora a sua autoestima. Você se sente poderosa, se sente gostosa, literalmente, sem vulgaridade isso estou falando, tá? Porque a mulher, muitas vezes, ela tem que se sentir apetitosa, despertar no homem, sabe, o desejo. Ela tem que se sentir bonita, mesmo que esteja sozinha. Ela tem que olhar no espelho e dizer assim, nossa, se eu fosse um homem, eu pedia você em namoro. Eu casava você, casava contigo. A mulher tem que ter essa relação com ela. Eu gostei muito quando a Evelyn falou, olhe na sua genitália, se conheça, se toque. Tá? Porque desde criança a nossa estrutura antropológica é para reprimir, não soltar. Soltar não quer dizer que a gente vai criar um monstrinho, não é isso. Na verdade, capacitar a mulher para que ela se autoconheça, se autoproteja, possa gerenciar. Gente, eu tinha separado aqui 3 livros para falar desse assunto. Acabou que eu não usei nenhum, porque o tema... Mas a gente vai poder fazer isso semana que vem. Protocolos para a mulher. Claro que muita gente usa, de gaiato, né? Minha mulher que reclama que a gente compra os cremes dela e que acaba. Porque nós homens também desfrutamos das mesmas coisas. Então, gente, eu acho que da minha parte é isso. Ficou alguma coisa aí pendente, perdoe. Certo? Da minha parte, quero agradecer demais a doutora Evelyn, que é uma pessoa très sympathique, não é? Por ser mulher, inclusive, pode falar com muito mais propriedade coisas que os homens não compreendem. Espero que você tenha visto aí com essa coisa do diálogo, né, de guerra contra a doença, que os homens muitas vezes imprimem um nível de agressividade, as mulheres se autoajudando, estudando, inclusive, elas têm maior sensibilidade de captar, inclusive modificar essa linguagem, porque ela é uma linguagem feita por homens e às vezes não entendem muito o que a mulher sente. Espero que vocês entendam que essa coisa do útero que é para formar uma criança acaba formando, por exemplo, os miomas, mas isso é super complexo. Toma muito cuidado com o ovo do carro do ovo, muito cuidado com o frango de granja cheio de hormônios, com carne de boi, de vaca cheio de hormônios, muito cuidado com substâncias químicas nos alimentos, tem que buscar alimento hormônio, porque eles estão destruindo nossos hormônios. A gente chama isso de substâncias que são depletoras de hormônios, né? Elas fazem muito mal para a mulher e para o homem, e especificamente para a mulher, que ela é mais sensível. Porque nesse período menstrual, e com isso eu queria encerrar, uma vez eu assisti uma palestra, a pessoa falou assim, ó, vou falar de incorporação. Eu falei, tomei um susto. Doutora Evelyn, tá aí? Dá um oi aí, chama o pastor. Chama o pastor. Eu só chamo de Salomão. Abraão. Eu só chamo de Salomão. Para ouvir isso. Olha só, gente. Incorporação. Tá? Os homens não conseguem entender isso, mas a mulher, verdadeiramente, mensalmente, ela se prepara para uma verdadeira incorporação. Receber um corpo dentro dela, que é a gestação. Isso não é interessante? Então, ela prepara tudo. Ela está totalmente preparada, o corpo da mulher se ajusta para nutrir e desenvolver um outro corpo dentro dela, que é no útero. Você compreende isso? É um segundo universo ali dentro dela. Interessante isso, né? E, de repente, isso não acontece. Querendo ou não, biologicamente falando, acontece uma frustração, do ponto de vista biológico. Então, nesse período, a mulher fica extremamente sucinta, sutil, com dificuldade de lidar com muitas dessas emoções, porque isso é muito confuso. Porque na biologia, né, professor Romualdo, nós temos a nossa identidade, individualidade bioquímica, e as mulheres se preparam para receber uma nova identidade e individualidade bioquímica, que é um novo ser que vai se formar dentro dela, com genética de um homem e com parte da genética dela. E aí essa é a verdadeira incorporação. Não acontecendo, a mulher ocorre uma frustração biológica e tem que ter essa sensibilidade. Isso o homem nunca vai entender, porque não faz sentido para nós. Por mais que a gente tente entender e sente com elas, só elas sabem o que elas sentem, e isso é muito particular de cada uma, porque tem a ver com as suas crenças, a sua formação familiar, tem a ver com muitos elementos, com a sua estrutura, individualidade bioquímica. Então não dá simplesmente para a gente dizer que entende, não vai entender nunca, porque a gente tem é que entrar no sapatinho, quando ela tiver de TPM, quietinho, e pedir desculpa por qualquer coisa. Se ela pedir chocolate, está aqui, meu amor. Se ela quiser dengo, está aqui denguinho. Se ela quiser comidinha, tem que ter comidinha, porque nesse período, se você cutucar a onça com a vara curta, olha, é complicado. Só para distrair Minha mulher diz que
A minha mulher disse que eu preciso aprender a identificar os sinais de perigo. E é só para te contar aí mesmo. Amigos e amigas que estão participando conosco, nossa gratidão a vocês. O tempo voou, né? Já são 21h31. O tempo voou, nem pareceu que tem esse tempo todo, mas já tem sim. Segunda-feira nos encontraremos no mesmo horário. Se você tem uma pergunta que não conseguiu fazer ou lembrar depois, manda essa pergunta para a gente pelo WhatsApp ou pelo e-mail do viversaudeagora@gmail.com. Repetindo, viversaudeagora@gmail.com. Manda pergunta, eu encaminho essas perguntas para a doutora Evelyn, para o doutor Silvio, e semana que vem a gente vai continuar, a doutora Evelyn vai falar sobre câncer de útero, câncer de seio, e Silvio vai fazer algumas relações com os protocolos, com óleos essenciais, e a gente continua, e na outra semana também, serão 3 segunda-feiras seguidas, ou talvez semana que vem seja na terça, vamos ver isso com o Silvio ainda, e vocês poderão, então, estar interagindo conosco, tá bom? Gratidão a todos que participaram, e um abraço forte. Doutora Evelyn, show de bola, com o português já quase que perfeito, né? Então, graças ao pastor Abraão, que está aí também ouvindo, que eu sei, escondido aí, e aos rebentos. Muitas graças. Romualdo, lembrando ao pessoal que a gente gravou a live e a gente vai disponibilizar lá no canal, quem quiser reassistir novamente para ver alguns detalhes, inclusive alguns detalhes que foi passado aí possível de tratamento, de uso de óleo, você pode reassistir e fazer as anotações que não fizeram. Encerrando agora, nós vamos começar uma reunião de imediato, eu vou abrir logo a sala. Então, você que faz parte do nosso grupo, mesmo que não seja, não ache que você tem equipe e tudo mais, se quiser participar, é só você